comunidade amiga, por mais esta oportunidade, por mais este momento em que nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do bem. Que Deus abençoe a todos nós, a toda a humanidade que sofre neste momento, que todas as energias geradas neste momento possam ser levadas, utilizadas pela espiritualidade para os nossos irmãozinhos que a gente sabe que precisam tanto. Que Jesus abençoe a todas as famílias, a todos os lares, e possamos continuar perseguindo as pegadas de Jesus. Que tenhamos forças, coragem e sabedoria para enfrentarmos todas as dificuldades e continuarmos a nossa caminhada. Graças a Deus, que Deus seja louvado. E assim, Jesus, muito gratos por este momento, te pedimos permissão para abrirmos o nosso trabalho da noite, a oração do Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que a nossa querida Beth possa ser envolvida com muito amor, com muita paz, com muita luz. E que nós possamos internalizar todos os ensinamentos que ela nos trará essa noite. Graças a Deus. Assim nós damos por aberto o nosso trabalho de amor desta noite. Graças a Deus. Agora a palavra é sua, Beth. Muito obrigada, viu, por você vir fazer a palestra. Boa noite a todos, amigos. Eu fico muito grata pelo carinho, pela oportunidade, né, desse convite. E hoje a gente vai falar sobre misericórdia, indulgência e perdão. Essas três palavras aparecem muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. E elas, apesar de terem assim relações de sinonímia, né, são levemente sinônimas, há diferenças sutis. E, por exemplo, misericórdia. Misericórdia tem um significado mais amplo e mais abrangente, né, do que o perdão e a indulgência. A misericórdia vem do latim miseri, significa ter compaixão, mais cordis, significa coração. Então, misericórdia é sentir o que o outro sente, é aproximar os nossos sentimentos dos sentimentos do outro, é ser solidário. E indulgência. Indulgência vem de indultum, é uma palavra muito usada pelos romanos, e significa quitar, remir, né, de remissão, remissão da dívida, remissão dos pecados, absolvição. Então, para os romanos, indultum era o perdão dos tributos que não pagos, né? Porque não pagar dos tributos devidos a César, ao imperador romano, era uma falta muito grave. Mas em determinadas épocas, os imperadores concediam esses indultos, ou seja, o perdão das dívidas. Então, o indulto deu origem à palavra indulgência. E perdão
vem do latim perdonare. Então, é por inteiro, de maneira completa, mas donare, que é doar, entregar. Então, perdão é doar-se por inteiro, é desculpar as ofensas recebidas, é libertar o outro da dívida que ele tem para conosco, seja, né, uma dívida financeira, uma dívida moral, né? Então, a gente vê aí que o significado da misericórdia é mais amplo do que o significado da indulgência, e o significado de indulgência é mais amplo do que o significado do perdão. Indulgência, então, é a disposição para perdoar os erros alheios, é ter compaixão. O Espírito Protetor José, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, nos explica que indulgência é evitar conhecer intencionalmente os erros alheios. Então, a gente não vai ficar olhando para o outro procurando falhas, né? Isso é não ser indulgente. Então, a pessoa indulgente, se ela vê os erros alheios, não de uma forma assim, né, planejada, ela não os divulga. A não ser, diz o Espírito José, que outras pessoas possam ser prejudicadas, mas mesmo assim, a pessoa indulgente procura atenuar essas observações, evita críticas, evita censuras, mas não se omite diante da injustiça. Então, a indulgência é não fechar a mente à percepção dos erros alheios, mas suavizar críticas e censuras e mais, ver os pontos positivos. E à medida que o espírito evolui, ele expande a sua compreensão e por isso se torna cada vez mais indulgente. E também, à medida que o espírito evolui, por tornar-se mais indulgente, compreender cada vez mais o outro, né, menos ele se ofende. Tem um escritor chamado Ivomar Schuller da Costa. É muito interessante o que ele escreve na revista O Consolador, lá na internet. Ele faz a seguinte comparação. A misericórdia seria um círculo que contém dois círculos menores, o perdão e a indulgência. Com a evolução do espírito, o círculo da indulgência expande, né? Porque ele cada vez se torna mais indulgente, mais compreensivo. E o círculo do perdão diminui conforme o espírito evolui. Por quê? Porque ele já não se ofende, né? Não precisa mais nem perdoar, porque não se ofendeu. E chega um momento, né, no estágio de espírito puro, em que o círculo da indulgência tem o mesmo tamanho do círculo da misericórdia. E o círculo do perdão desapareceu, né? Porque os espíritos puros, eles já não se ofendem, e a misericórdia e a indulgência se tornaram, assim, um círculo só, do mesmo tamanho, e acabam sendo sinônimos, né? No caso dos espíritos puros. E o espírito fantástico, Hamed, ele escreveu livros assim maravilhosos. Um deles é Os Prazeres da Alma. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto. E o Hamed fala que ter compaixão é possuir o entendimento maior das fragilidades humanas. E ele fala, olha que interessante, que a nossa maior fonte de desprazer ou de insatisfação é acreditar que os recursos que necessitamos para bem viver estão fora de nós. Contudo, diz ele, os bens de que necessitamos estão dentro de nós. E esses bens são os prazeres da alma. Então, a compaixão é um dos prazeres da alma. Dentre outros, por exemplo, sabedoria, alegria, afetividade, a coragem, o autoconhecimento, né? Todas as virtudes. E nós reagimos aos estímulos externos, né? Aos acontecimentos externos. E a forma como nós percebemos, acabamos julgando. Então, a forma como percebemos e a forma como julgamos esses acontecimentos, isso é bom, isso é mal, isso é útil, isso é inútil, isso é belo, isso é feio, é o nosso código moral. Cada um
construir o seu próprio código moral. E temos também dentro de nós um juiz interior, Freud fala no superego, que julga. E com base em que esse juiz interior julga, diz o Hamed? Nos conceitos que fomos acumulando ao longo das nossas muitas vidas e também nessa atual, desde a infância. E que esse juiz interno nem sempre condiz com a realidade. Então, Hamed fala, a gênese do não perdão a si mesmo, ou seja, por que a gente não se perdoa? Está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases, né, da nossa evolução, da nossa existência de espíritos imortais. Então, tudo que fomos acumulando, nossos valores, nossas crenças, as normas que seguimos, as regras que seguimos, e tudo isso nos leva ou a culpar, a condenar, seja o outro ou a nós mesmos, ou não, nos leva ao perdão e à liberdade, né? Libertar-se do sofrimento. E muitos se agridem, porque esse juiz interno é muito, para alguns, é muito rigoroso. Por quê? São pessoas que buscam uma perfeição imediata, sabe? Querem angelitude instantânea, né? Anjos de hoje para amanhã. Mas é uma exigência que muitas vezes vai além das capacidades, das habilidades. O Hamed fala, a exigência de perfeição é considerada a nossa pior inimiga, porque nos leva a sermos hostis conosco mesmos. Então, precisamos reexaminar essas convicções profundas que temos sobre nós mesmos, tomar consciência das nossas limitações para que possamos nos perdoar. Né? Olha, a gente faz assim, a gente se auto-julga e se condena com tanta frequência que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente fala assim, ai, olha, como eu pude ser tão ingênua que eu não percebi que essa pessoa estava me enganando, ou então, ai, eu deveria ter previsto que isso ia acontecer. E as pessoas falam, ai, eu não consigo nem me perdoar. Tudo isso são expressões de culpa. Então, quem se exige demais acaba exigindo também demais dos outros. Por quê? Porque, no fundo, não enxerga as próprias limitações e nem enxerga que essa perfeição ainda é um germe, é uma semente, está em estado de potencialidade, né? De potencial que vai se desenvolver. E com isso, essas pessoas muito críticas perdem a oportunidade de crescimento pessoal. O crescimento pessoal deve ser algo natural, gradativo, constante. Então, o saudável é que nos aceitemos como somos, para desenvolver esse auto-amor, a autossegurança, a paz interior. E o Hamed fala: o que importa é como somos hoje e nossa vontade de buscar o nosso progresso espiritual. Não é assim, né? Ah, eu sou assim, acabou, vou morrer assim, né? Não, eu sou assim, né? Eu ainda sou imperfeito, né? Estou a caminho, então eu vou buscar a minha melhoria interior. Então, perdoar-nos é conviver com essa nossa realidade, e não com as ilusões que muitas vezes criamos. Ilusões que nós temos em relação a nós mesmos ou que os outros acabam passando para nós. Então, a indulgência é assim, é essa compreensão. E a indulgência em relação ao próximo? É respeitar o modo de vida de cada um, porque cada um cumpre um destino só seu, não é verdade? O Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 15, ele fala, olha que interessante, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. E o Hamed faz um comentário em relação a essa frase do Paulo de Tarso. Enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão
para o auto-perdão. Porque quando a gente compreende o outro, a gente se compreende. Quando a gente se compreende, a gente compreende o outro. E lá no Evangelho também a gente lê: se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, né? Qualquer coisinha a gente já se magoa. Como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Então, o que nos ensina aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? E precisamos criar oportunidades para que Deus seja indulgente conosco. Como? Trabalhando para que o amor cresça em nós, para que possamos nos perdoar. Como diz Paulo de Tarso, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. E na sequência, né, no capítulo 10, no item 16, o José, espírito protetor, ainda diz: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, né, torna a pessoa desalentada, desanimada, afasta e irrita. E mais, a indulgência cria uma atmosfera energética que nos protege do impacto das vibrações destrutivas que eventualmente venham de fora. E tem também a questão de, assim, em nome da dignidade, em nome da honra, né? Então, são ideias antigas, crenças antigas que criam esse ambiente de discórdia, de ódio, de mágoa. E a Joana de Ângeles nos faz um alerta, lá no livro Dimensões da Verdade, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Possivelmente quem te magoa carrega pesado tributo de desequilíbrio emocional sob tormenta que desconheces. Então, resumindo, a autoindulgência é a disposição de perdoar os nossos próprios erros e não alimentar a culpa. E a autocompaixão é ser gentil conosco mesmos, é cuidar da gente, é não sermos cruelmente autocríticos, porque a imperfeição é uma experiência humana compartilhada. Todos ainda somos imperfeitos, e a minha perfeição, e a minha imperfeição conflita com a imperfeição do meu filho, da minha filha, do meu vizinho, né? Sabe, esse choque, né, de imperfeições que carregamos entre nós acabam se conflitando. E a autoindulgência traz tantos benefícios. Então, a pessoa autoindulgente, né, que não alimenta essa culpa, esse rigor excessivo, ela vê a vida, vê os acontecimentos, a pessoa, as outras pessoas e a si mesma de uma forma mais clara, sem fugas e sem exagerados problemas que sempre acontecem na nossa vida. Por isso, essa pessoa se torna emocionalmente mais segura. E com isso, ela admite com mais facilidade e serenidade os pontos que precisam ser mudados em si mesmas, né? É a reforma íntima. Então, quando nós enxergamos o defeito em nós vamos querer fazer a mudança, porque nós nos preocupamos conosco. E aí a gente vai querer mudar esse comportamento que nos prejudica. Por quê? Porque não queremos sofrer, porque nos amamos. Enquanto que a pessoa dura, autocrítica, muitas vezes até acaba escondendo a verdade de si mesma, ou então culpa os outros, e com isso perde a oportunidade de aprendizado. E a gente aprende com erro também, né? E mais, a autocompaixão cria em nós motivação que nos encoraja, assim, vai que você consegue. E é uma confiança na própria capacidade. Enquanto a autocrítica vem do medo. Então, por exemplo, assim, uma comparaçãozinha muito banal. A mãe que vê que o filho está tirando nota baixa, ela está preocupada com ele, ela tem a maior boa intenção, mas ela quer motivá-lo pelo medo. Ela diz assim: você é burro, não estuda, você não vai passar de ano desse jeito, né? Enquanto que a motivação que vem do amor
ela é cheia de compaixão. Então a mãe diz assim: Nossa, você tira umas notas baixas, né? O que que aconteceu? Olha, vamos estudar juntos, eu vou te ajudar, você vai conseguir. E os estudos mostram que a pessoa autocompassiva, ela é menos deprimida, menos ansiosa. O autocrítico, pelo medo do fracasso, muitas vezes nem tenta, nem sai da zona de conforto. Enquanto que o autocompassivo, ele vê, ele percebe, ele acredita que os fracassos fazem parte da vida. E justamente por isso esses fracassos são percebidos e corrigidos com gentileza, com amor. E o que nos diz a psicologia em relação à autoindulgência, a esse auto-perdão, a essa autocompreensão? O nosso cérebro, ele é naturalmente preparado para a preguiça. Olha, a gente sempre busca a forma mais fácil de fazer as coisas. A gente evita de complicar se a gente sabe um jeito fácil de fazer, né? Mas há situações na nossa vida que exigem muita atenção, um grande autocontrole, e isso gera estresse. A cada percepção de estresse, o nosso cérebro aciona mecanismos em busca do prazer, para prevenir essa sensação de frustração, esse desgaste emocional. O problema é o exagero dessa busca de prazer. Distrair, por exemplo, né, que é a busca do prazer, significa diz dois, mas trair, que é trair-se duas vezes, é ser traído por si mesmo. Então, o problema é o exagero. Por exemplo, eu estou tão chateada, eu vou renovar meu guarda-roupa, aí eu vou lá no shopping e estouro meu cartão de crédito, ou então eu vou comer uma caixa de bombons, eu, né, quero buscar esse prazer exagerado. E o problema é que muitas vezes isso vira um padrão, algo que se repete, que vira hábito. Enquanto que a autoindulgência, de uma forma equilibrada, busca um alívio assim, no relaxamento. Então, por exemplo, a semana foi dura, né? A pessoa trabalhou demais, estudou para uma prova difícil, para um concurso, ou está passando por uma dieta alimentar muito rigorosa, ou então, né, muitos dias de treinos pesados, treinos físicos. Aí é necessário e é saudável pausa para relaxar, para descansar, para não se preocupar. Isso é necessário e saudável. E, por exemplo, as pausas de final de semana, as férias, né, anuais, isso é, na psicologia, autoindulgência. Enquanto que a pessoa que não descansa nunca está sempre no excesso de autocontrole, que é perfeccionista, ela pode adoecer. E tem o outro lado, né? A pessoa que não está aí com nada, né? Ela é inconsequente, não mede as consequências, deixa a vida levar. E o que diz a psicologia? Com o tempo, ela faz esse auto-julgamento, né? Que é esse superego, que é na nossa consciência, né? O Espírito nos explica, né? A nossa consciência. E que isso leva à culpa e também adoece. Tem uma escritora chamada Maria Colombaroli, ela pôs um post lá na internet que eu achei muito interessante. As pessoas que, sabe, deixam a vida levar, deixam o barco correr. Ela diz assim, e acabam ficando, se sentindo culpadas. Diz ela, o resultado disso é a alimentação do ciclo de culpa e de auto-julgamento. Aos poucos, os momentos de prazer passam a ser misturados com aquele sentimento de fracasso. E lá no fundo da mente fica aquela voz que diz: você está fazendo tudo errado, e te fazendo acreditar que tudo isso é falta de vergonha, é indisciplina, é falta de força de vontade. E ela prossegue. Quantas coisas estamos tentando dar conta ao mesmo tempo? E quem te deu essa lista de coisas como meta? Será que você está sendo justo com seus limites e sua condição?
e se exigindo na medida das suas capacidades ou está tentando atender a parâmetros irreais. Então, nem 8, nem 80, nem esse rigor excessivo para conosco, nem essa displicência, né? Tudo é, na busca do equilíbrio, na linha do meio, que nos traz saúde psíquica, saúde física, saúde social, bons relacionamentos, saúde espiritual. E em relação ao perdão, né? Nós falamos da indulgência, vamos falar do perdão. Quais os benefícios do perdão? Bom, o perdão quebra os elos de inimizade. Às vezes, esses elos, eles se formaram já há séculos, acabam se tornando obsessões, e o perdão, né, elimina obsessões, mágoas, doenças, higieniza o nosso psiquismo, né? E esse auto-perdão elimina a culpa que também adoece. Perdoar não é somente libertar-se do outro, mas também libertar-se da própria dor. E é fácil perdoar. Nós queremos perdoar. Se sim, aí precisamos aprender a perdoar. Como? Começando a fazer uma autoanálise, né? Começando com a autoanálise. Então, em relação ao perdão em geral, perdoar o outro. Eu quero perdoar o outro. Estou ofendida, estou magoada. Então eu me pergunto, por que estou me magoando tanto? Então a gente volta a lupa para nós mesmos em relação à ofensa do outro. E perdoar-se. Então a gente pode se perguntar, onde e como nasceram as minhas crenças de autopunição? E Hamed, no livro As Dores, tem livros assim, tem livros fantásticos. Eu peguei assim um pouquinho de cada livro. As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma e Renovando Atitudes. Tudo psicografia do Francisco de Espírito Santo Neto. Então eu peguei o que esses 3 livros falam sobre perdão. Um pouquinho de cada um, né? A mágoa que carregamos em nós, ou a culpa, a mágoa é quando o outro nos ofende, né? A culpa é quando nós nos sentimos fracassados e não aceitamos termos errado. Surgem por conta de expectativas que não se realizaram, né? A gente esperava tanto do outro, a gente esperava tanto ter sucesso e fazer tudo certinho. Então, por quê, né? Por que essas expectativas não se realizaram? Porque muitas vezes essas expectativas são irrealizáveis, sabe? Essa história de perfeição, de plena infalibilidade, de não admitir os erros, tanto nosso como dos outros, ainda não acontece na Terra, só Jesus, né? Espírito perfeito que passou por nós. Então, essa expectativa exagerada de esperarmos muito do outro, esperarmos muito de nós, é o perfeccionismo. Nos leva à frustração, nos leva à mágoa, nos leva à culpa. O Hamed diz: nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, né, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. Então, a gente vai se decepcionar. Muitas pessoas serão ingratas conosco. Ainda estamos no planeta Terra de provas e expiações, né? Todos ainda somos espíritos imperfeitos. Vez ou outra nos magoaremos. Então é preciso, qual o caminho, né? Admitir que estamos magoados, aceitando. Como que a gente admite que a gente está magoado? Tem que aceitar essa emoção, esse sentimento, como eles realmente se apresentam, sem desculpa, sem fuga, para que possamos nos adaptar à realidade, aos fatos, aos acontecimentos da nossa vida. E o maior desafio não é o mundo à nossa volta, mas é o mundo dentro de nós.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 239, Allan Kardec pergunta: conhecem os espíritos o princípio das coisas? Os espíritos respondem: os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas. E olha só o que eles dizem: conhecem as matrizes de seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção da consciência. Então, olha como eles têm um grande grau de autoconhecimento, né? Quanto aqui na Terra, né, a maioria de nós, a grande maioria, a gente analisa os fatos e toma atitudes de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva, automática. E a gente para perceber como surgem esses comportamentos, o porquê eles surgem, o para que agimos dessa ou daquela forma. Então, esses são os automatismos, os hábitos, que são mecanismos inconscientes, que são, em grande parte, imperceptíveis, né? A gente nem se dá conta. E nós queremos também, muitas vezes, fugir de situações desagradáveis e a gente não toma consciência que está magoado. Por quê? Porque com isso a gente teria que tomar uma atitude em relação ao ofensor. Mas muitas vezes por medo, por insegurança, por comodismo, a gente se engana, né? Eu deixa para lá, não me magoei, né? E continua sendo oprimido, humilhado. Afinal, o que não é visto não é mudado. Então, essa mágoa dissimulada leva a um estilo de comportamento inadequado, porque distorce a realidade dos nossos relacionamentos. Não é? Sabe que nem a síndrome de Estocolmo? Aconteceu na Suécia, lá em Estocolmo, um sequestro, em que depois as vítimas resgatadas defendiam seus raptores. E elas eram submetidas à intimidação, ao medo, à tensão, né? À agressão, mas elas tinham empatia pelo seu raptor, elas tinham apego e amizade por seu agressor. Isso foi estudado pelos psicólogos, psiquiatras. E isso daí, assim, é distorcer a realidade, é não querer analisar os próprios sentimentos. Mas o Hamed explica, os sentimentos não morrem. Nós poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. E se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. A gente vê tudo enviesado, né? A gente se ilude. E essa mágoa não elaborada se volta contra nós, se aloja em algum órgão do nosso corpo, desvitaliza esse órgão e esse órgão acaba adoecendo. Por isso é preciso iniciar a autodescoberta desse nosso mundo interior. O Hamed diz: a arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. Então, perceber de forma clara e real as nossas mais íntimas intenções. E tem outra questão: o que entendemos por perdoar? Aí, né, não estamos falando mais de sentimento, estamos falando de cognição, né, de conceito. O que entendemos por perdoar? Qual o conceito que fazemos do perdão? O Hamed fala: o nosso conceito de perdão pode facilitar ou limitar a nossa capacidade de perdoar. Tem gente que pensa assim: sabe, eu perdoar, sabe, eu vou me tornar uma pessoa apática, eu vou aceitar tudo passivamente, o que os outros me fazem. Então, sabe, é uma ideia errada de perdão. Ou lá no começo, né, quando a gente começou falando, o espírito protetor José falou:
que a gente não deve ser conivente com as injustiças. E tem esse outro lado, né? A pessoa tem essa pessoa apática, passiva, que se deixa, né, ah, abusar. E tem aqueles que são opostos, né? Partem para a briga, é, sabe? Quando seus próprios direitos são desrespeitados, eles, né, reagem de forma violenta. O Hamed fala, o ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, e com isso reprime mágoas e usa a desculpa para fugir da realidade, porque se essa realidade fosse assumida, teria que mudar esses relacionamentos. Então, perdoar não é apoiar esses comportamentos destrutivos, não é fingir que tudo está bem quando no fundo não está, não é ser conivente com as condutas alheias inadequadas, não é viver desculpando as ofensas dos outros, porque a gente enterra as emoções, quando elas não são verbalizadas, elas se manifestam negativamente no corpo físico e em outras situações, sabe? Explodem com diferentes pessoas do dia a dia, explode com quem não devia, porque é a água do copo que transbordou. Voltando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a afabilidade e a doçura, nós lemos que há pessoas que são constrangidas por estranhos e não reagem, mas descontam seus conflitos internos nos familiares. São os tiranos domésticos. E a gente lê assim o Hamed alertando. Há aqueles que vivem pedindo desculpa, mas continuam nos ofendendo, continuam nos prejudicando. Com isso, vulgarizam a palavra desculpa, sabe? É uma desculpa social, da boca para fora, sem intenção de mudança interior. A pessoa, né, nos agride, nos prejudica, desculpa. Nos agride, nos prejudica, desculpa. E, na verdade, ela é só assim, uma palavra social, né? E por isso que o Hamed fala, é preciso diferenciar a desculpa social, que pode ser uma manobra ardilosa, um estratagema do outro para conseguir algo de nós, ou pode ser uma desculpa sincera, uma atenção de não ofender mais, que vem do coração. Então, o Hamed fala, a desculpa pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortecem o desrespeito, a brutalidade e o golpe da ofensa. Os livros do Hamed são fantásticos. Os prazeres da alma, as dores da alma e renovando atitudes. Porque ele tem esse olhar psicológico, né, do, das obras da codificação, traz, né, para todos os estudos atuais. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, nós podemos ler: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, como é que a gente vai agir diante dessas pessoas, né? Essas pessoas que estão sempre nos ofendendo, nos prejudicando, nos magoando, e não tem intenção de melhorar, diz o Hamed. Manter uma distância psíquica dessa pessoa problemática para evitar discussões, aqueles diálogos mentais, né? Que a gente fica, né? Assim, brigando com a pessoa mentalmente, que leva à fixação mental. Então, precisamos renovar a nossa atmosfera mental, para termos lucidez, clareza de ideias. Manter distância psíquica é desconectar-se psicologicamente, mas não fisicamente, que às vezes é alguém da família, né? E manter uma distância psíquica também não é ser frio, insensível, é evitar, né, essas brigas, essas discussões, né, sair dessa atmosfera
de confronto. E também tem, né, tem pessoas que dizem assim, ai, de hoje em diante ninguém mais vai me atingir ou me machucar. E, quer dizer, a pessoa se torna assim uma pedra, né? Então, desligar-se não é isso. Desligar-se não é assim, hoje, olha, de hoje em diante, ninguém mais me atinge. Isso não é manter uma distância psíquica. Desligar-se é não alimentar-se das emoções alheias, né? Daquela vibração negativa que vem do outro, que se não se transforma numa obsessão, numa auto-obsessão. Então, é, distanciamento psíquico é o desligamento dos problemas que não podemos solucionar por enquanto. Hamed diz, viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, seja entes queridos difíceis, seja companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, submeter, suportar e admitir. E com isso a gente consegue enxergar novas formas para resolver os problemas, desenvolve a autocompreensão, a compreensão do outro, estabelece limites, né? Fortalece a nossa dignidade pessoal, desenvolverá essa arte de amar a nós mesmos, nos leva a amar plenamente os outros. E a gente também não pode esquecer da prece, né? Que harmoniza o nosso interior, harmoniza o ambiente. Bom, até aqui nós falamos do conceito errado de que perdoar é permitir tudo, de ser conivente com tudo. Esse é um extremo da balança, né? A pessoa que se submete. E o outro extremo da balança é o conceito errado de cultuar a personalidade, de lavar a honra com sangue, como acontecia nos duelos, né, dos séculos passados. Olha que bacana a Joana de Ângeles escrevendo no livro Dimensões da Verdade. Agir com honra é diferente de agir em nome da honra. Agir com dignidade é diferente de agir em nome da dignidade. Agir com honra e dignidade é não revidar, é buscar o diálogo, a reconciliação, e com isso a violência perde a força. E diz a Joana de Ângeles, porque há forças tirânicas a conspirarem contra o império do amor na Terra, seja advindo de encarnados ou desencarnados. Então, agir com honra e dignidade, diz a Joana, a exemplo de Jesus, que perdoou Judas, o companheiro obsidiado, diz ela, perdoou Pilatos, indiferente por conta da própria cegueira moral, que perdoou Pedro, acovardado, diz Joana, por hipnose obsessiva, perdoou os amigos distantes, né, que Jesus estava sozinho lá, abandonado. Esses amigos distantes de Joana, dominados por obsessão coletiva, perdoou a turba desenfreada, dominada por momentânea subjugação. Olha as forças tirânicas agindo contra, né, a causa do bem. E Jesus perdoou a todos antes de morrer, enquanto os perseguidores estavam ali, pediu bênçãos ao Pai e clareou as mentes confusas com seu amor. E o alto perdão, né? Quando as coisas não dão certo em nossa vida, aí surge o complexo de inferioridade, a gente se sente inadequado, frustrado, né? Em relação às nossas próprias capacidades, habilidades, e aí a gente alimenta a culpa. O Hamed nos traz uma reflexão profunda e interessante. Os materialistas acham que a vida é produto da matéria, que nós não somos nada. Somos o produto momentâneo do acaso. E isso gera um sentimento de inferioridade.
E essa baixa autoestima leva à autopiedade. Ai, coitadinho de mim, né? Há uma, diz Hamed, invalidez psíquica, ou seja, as pessoas se sentem inferiores, incapazes, perdem a confiança. Diz ele, a criatura materialista precisa crer que é superior para compensar sua crença na insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. E, no fundo, é uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, é insegura porque acha que é só matéria e precisa, assim, ela nem percebe, né, que está tão fragilizada, ela precisa demonstrar força, ela precisa compensar essa insignificância que ela percebe de si mesma. Enquanto o ser espiritualizado, ele não acha que é melhor que os outros, nem pior que os outros. Cada um é tão bom quanto pode ser, conforme o seu grau evolutivo. Por isso, não alimenta mágoas, não alimenta culpas. Hamed diz, para curar a baixa autoestima, precisamos ter convicção na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, convicção de que somos seres espirituais criados plenos, completos, perfectíveis, não perfeitos, né? Ainda não, mas a caminho, perfectíveis. E tem a convicção também o espiritualista de que quando erra é porque não sabia fazer melhor. Né? Ninguém em sã consciência tem o desejo de errar, de ser infeliz, de escolher o pior. Então, cada um, diz Hamed, está na sua idade, ele diz astral, né? Seu grau de evolução. É o coeficiente de maturidade. Então, cada um faz o melhor que pode hoje, nesse grau de maturidade. Amanhã, com certeza, vai fazer diferente, vai fazer melhor. E também o espiritualista, ele tem a convicção de que os erros, a ignorância momentânea, né, não são fracassos, se transformam até em estímulos, em desafios para buscar o conhecimento, para aprender. Então, analisar os nossos erros verdadeiros, né, analisar nossos erros são verdadeiros objetos de arte, diz o Hamed. Analisar nossos erros são verdadeiros objetos de arte que nos levam a não errar novamente, ou pelo menos tentar não errar novamente. E os problemas são estímulos que a vida nos apresenta para que possamos nos autoconhecer, mas que não somos super-heróis, não somos salvadores do mundo. Deus nos concede missões e tarefas adequadas conforme o nosso grau de evolução. Então, quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Mas só somos responsáveis por aquilo que já conhecemos. Não somos responsáveis por aquilo que ainda ignoramos. E quanto maior esse discernimento, maior a nossa capacidade de amar, de compreender, de perdoar. Para finalizar, o Hamed diz: o auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente, e, ao mesmo tempo, legitimar nosso projeto de vida para o futuro. Obrigada, amigos, pela atenção de todos. Muito obrigada, Beth, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Beth, algum questionamento, fazer uma colocação? Beth, eu não vou falar baixo, que eu tô já, tá vendo? Eu estou no restaurante e tá dando bafafá. Então, agradeço. Eu fechei porque eu estava aqui com o pessoal. Deus te abençoe. A palestra linda. Você já vem imbuída de tanta coisa. Você sabe que você mora no grupo do nosso coração. Viu? Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, minha lindona? Deus abençoe a todos nós.
Oi, Beth, queria falar isso exatamente o que a Rô falou. Só que ela fala melhor que eu. Então é isso aí. Então, ninguém está Ai, querendo beijo no seu falar. coração, Rô. Beijo no seu coração, Elizabeth. Obrigada. Obrigada, eu que Muito agradeço. A Joana de Ângeles fala que esse é o século do auto-amor. Nosso grande tarefa atual é auto-amar-nos, porque trazemos, assim, do passado um ranço, né, principalmente da Igreja Católica, de encarnações passadas, meia-culpa, né, somos pecadores. Então, essa insignificância que a gente traz lá no nosso íntimo, que alimentamos, né, de vidas passadas, atrapalha muito a nossa vida, né? Nos barra a evolução, não nos dá força, coragem, confiança para seguir adiante. Então, como diz Joana de Ângeles, o momento, né, atual assim, a nossa tarefa atual é esse auto-amor. Não auto-amor no sentido de egoísmo, né? Tudo para mim, não me importo com os outros, eu em primeiro lugar, né? Eu tenho que brilhar. Não, auto-amor de autocuidado, de cuidar de si, do espírito, do corpo, da alma, dos sentimentos, né? Olhar para os nossos sentimentos. Emoção, por exemplo, não existe emoção ruim, não é ruim ou boa. Emoção é o impulso da nossa psique, do nosso inconsciente, ele está lá por um motivo. O medo, a raiva, o nojo, tudo isso é para autopreservação. Agora, o que a gente faz com essa emoção, ele se transforma em sentimento e depois em pensamento, em atitude, aí é outra coisa. Então, alguém pisou no meu pé. Eu fiquei com raiva, eu vou tirar o pé do caminho, vou falar para ele, né, tomar mais cuidado com o meu pé, mas, quer dizer, é uma proteção. Mas se eu pego essa raiva e me transformo em uma pessoa agressiva e parto para cima dele, aí é uma escolha pessoal. Então, o sentimento é consciente, mas a emoção é inconsciente. E assim, a gente não aceita muitas vezes que pode ficar triste, que pode ficar com raiva. Agora, o que a gente faz com essa raiva aí, sim, né? A gente tem que analisar direitinho, né? Porque as consequências virão, né? O que a gente faz com o nosso medo. Então, é olhar para dentro da gente com muito carinho. verdade. Obrigada, Gilberto. Foi muito linda a tua Eu que, palestra. eu que Obrigada, Beth. agradeço a atenção Obrigada. de Palestra vocês. maravilhosa. Obrigada. Obrigado, Beth, maravilhosa como sempre. Muito Obrigada, boa muito e obrigada. nos alerta muito, faz a gente pensar. Uhum. São os autores que falam, né? Eu só estou transmitindo o que eu Mas leio. saber transmitir, né? Que às vezes a gente sabe, mas não sabe transmitir. E você Isso, tem esse dom de transmitir para a gente com e clareza. entender, né? Muito bom. Entende com simplicidade, né? Eu gostei. Obrigada, obrigada. Então vamos agradecer, né, meus irmãos? Vamos agradecer esse momento, vamos agradecer muito a Beth pela boa vontade, pela explanação, e pedir a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, e que consigamos sempre colocar a teoria na prática. Porque na teoria tudo é maravilhoso, mas a prática é outra. Então vamos pedir neste momento que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça na hora dos desafios, porque sabemos que quanto mais responsabilidades trazemos nesta existência, mais desafios teremos. Então, meus irmãos, foi uma palestra maravilhosa, educadora, vários lembretes, mas que Deus nos ajude, que consigamos colocar em prática, porque isso que é o importante. E não importa o que os outros pensem, o que os outros acham, vamos ter a nossa consciência tranquila, vamos fazer o nosso melhor e seguir a nossa caminhada, sempre com fé, com esperança, e agradecendo muito a Deus sempre, essa espiritualidade amiga, esses irmãos que tanto nos ajudam, que tanto nos fortalecem, e que apesar de todos os obstáculos, de todos os desafios, de todas as pessoas que nos testam a todo momento, que nós temos forças, que tenhamos forças para continuar a nossa caminhada,
acreditando no nosso propósito de amor, de dignidade, de clareza, de honestidade, de amor, amor mesmo, aquele amor que Jesus veio, que nos ensinou, e que nós tenhamos o nosso coração em paz, que essa palestra, que possamos repensar tudo que ouvimos e que possamos tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Fácil não é, mas não é impossível também. Então, só temos gratidão, muita gratidão, Beth, pelo teu esforço, pela tua boa vontade, pela tua dedicação, pelo teu carinho com o nosso grupo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que ilumine a todos nós que temos propósitos no bem, que consigamos superar todos os obstáculos, todos os desafios que a todo momento se atravessam na nossa frente, na nossa caminhada. Mas o mais importante é que sabemos que Deus está conosco. A espiritualidade amiga, maravilhosa, trabalhadora do bem, está conosco. Então, neste momento, profundamente agradecidos por tudo, pela palestra que escutamos, pela energia que foi gerada pelo grupo. Nós pedimos ao nosso Mestre Jesus a permissão para encerrarmos o nosso trabalho de amor desta noite. E entregamos, Jesus, essa energia que foi gerada, que temos certeza que foi gerada muita energia amorosa, energia salutar para os nossos irmãozinhos que estão precisando. Então, peço licença a nosso Mestre Jesus para encerrarmos o nosso trabalho da noite com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, que Deus seja louvado em nossas vidas, que todos tenhamos uma boa noite de sono, tranquilo, sereno, e que possamos continuar a nossa caminhada, sempre em direção a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado por todos. Muito obrigado, meus irmãos. Graças a Deus. Cida, oi, eu te falei oi.